Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre a vida dos irmãos e irmãs, nesse momento em que estamos chegando à casa de Deus para adorá-lo, e na expressão bíblica, adorá-lo na beleza da sua santidade. Que os irmãos e as irmãs, bem-vindos à casa de Deus nesta hora, possam ter um tempo de alegria, de gratidão, de reflexão e de compromisso com a palavra do Senhor. Nós vamos orar a Deus, ler a sua palavra, vamos cantar louvores e vamos fazer isso na alegria que vem do próprio Espírito Santo. Portanto, tenham todos um culto de muita paz e graça. Você que nos acompanha através da internet, aonde você estiver, que a bênção do Senhor também repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida nesta hora, nesta noite. Ouçamos o prelúdio como forma de adoração ao Senhor. Vamos, em espírito de oração, pedir a bênção de Deus sobre este culto que ora iniciamos. Deixa o Salvador, com o seu amor, te salvar. Esse Cristo de Deus, que um dia nos resgatou na cruz do Calvário, é aquele que nos convida para adorá-lo nesta hora. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 5 até ao 11, segundo capítulo, do 5º versículo até o de número 11. Vamos nos colocar em pé para esse tempo de louvor e adoração a Deus. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo de número 5 até a 11. Acompanhe essa leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E é isso que nós vamos cantar nesta hora. Vamos louvar a Deus com nossos irmãos e irmãs do grupo de louvor. Vem, esta é a hora de adoração. Vamos fazer desse cântico a nossa entrega de vida ao nosso Deus. Cantemos com alegria, cantemos com gratidão ao Senhor. Como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vamos orar em adoração ao nosso Deus nesta hora. Senhor, nós te adoramos porque Tu és o nosso Deus, o Deus eterno, Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos fez a Tua imagem e semelhança. Nós te adoramos
porque o Senhor cuidou de cada um de nós durante essa semana, protegeu os nossos familiares, nos sustentou com a Tua graça, acompanhou os nossos passos e nos carregou nos momentos de tribulação e dificuldade. Nós Te adoramos porque temos a certeza de que Tu és o nosso único Senhor. Te adoramos porque, como igreja do Senhor Jesus, queremos Te servir de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Por isso, ó Deus, aceita a nossa adoração nesta hora. Permite, ó Deus, que os nossos cânticos, o nosso olhar e ler a Tua palavra, o nosso meditar nela, as nossas orações sejam aceitas e aprovadas diante do Senhor. Dá, Senhor, ao Teu povo paz no coração nesta hora, tirando toda a ansiedade, para que possam, ó Deus, participar deste culto, segundo a orientação do Teu Espírito Santo. Cuida de cada vida que aqui está, como sempre tem cuidado, e nos abençoe no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador de todos nós. Amém. Vamos nos assentar para um tempo de contrição ao Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. Esse é o tempo da nossa liturgia em que reservamos para confessarmos os nossos pecados diante do nosso Pai. Faremos isso nesse instante, começando pela leitura da Palavra de Deus, que está registrada no livro de Lamentações, no capítulo 3, onde faremos a leitura dos versículos 22 a 26. Livro de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos cantar o hino de número CTP 205, Venho como estou. Jesus, Senhor, me chego a ti, caíra santa mereci, dai-me alívio mesmo aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer, tu vestes prestes a morrer. Jesus, a ti me vou render, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu.
Convido a igreja a orar silenciosamente por alguns instantes, nesse momento, colocando diante do nosso Pai todas as nossas faltas, os nossos pecados. Vamos orar durante alguns instantes, silenciosamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, teu povo se derrama diante de Ti, confessando, Senhor, os pecados, as faltas, tudo aquilo, Senhor, que temos feito em desacordo com a Tua santa e bendita palavra. Queremos Te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que temos feito que não agrada ao Teu coração. Queremos Te pedir a Tua bênção, Senhor, as Tuas misericórdias para cada um de nós. Olha para o Teu povo, Senhor. Permita que possamos viver, Senhor, melhor diante de Ti. Caminharmos, Senhor, segurando firme a mão do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, Senhor, na nossa caminhada de fé. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir cada vez melhor e mais. Dá-nos sempre, Senhor, um coração grato diante de Ti. Nós oramos, nós Te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, pela forma como o Senhor tem nos preservado, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a Te servir sempre com alegria e com gratidão. Nós oramos, nós Te agradecemos por tudo, no nome santo e eterno de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nesse momento, é um momento de louvor e comunhão. Convidamos o nosso grupo de louvor a vir à frente a conduzir os cânticos. Nesse instante também, durante o cântico, podemos trazer os nossos dízimos e as ofertas aqui à frente. Convido a igreja para se colocar em pé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo.
autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor
meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Te louvamos e te adoramos, Senhor, pela tua grandeza, Pai. Recebe o nosso louvor, Senhor. Ocupa, Senhor, o teu lugar em nossas vidas, Pai. Desocupando, Senhor, de nós tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Mas que possamos cada dia mais nos consagrarmos, Senhor, diante do teu altar, da tua presença, Senhor, em louvor e adoração ao seu nome, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, entregando nossos dízimos, nossas ofertas em gratidão, Senhor, porque o Senhor é muito grande nas nossas vidas, Pai, e o Senhor tem promessas, Senhor, para cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas até aqui, Pai. Nos abençoa, nos guarde, Senhor, esteja sempre conosco, Pai. Age em nós, Senhor, faça sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Antes da leitura da palavra de Deus, que será realizada no livro de Êxodo, capítulo 32,
Êxodo capítulo 32, queremos apenas passar algumas informações aos irmãos, à igreja, e também, ao mesmo tempo em que pedimos, agradecemos. Nós tivemos ontem uma reunião informal do nosso presbitério, na nossa igreja ali no Tucuruvi, onde estivemos pela manhã na companhia do presbítero Dario, e foi uma oportunidade muito abençoadora, no sentido de ouvir aquilo que as igrejas estão também enfrentando nesse período de pandemia e o retorno que as igrejas estão fazendo. E uma delas até agora ainda não voltou de forma total presencial, continua online. Nós vamos agradecer a Deus, porque pudemos ouvir relato de todas as nossas igrejas, e vimos igrejas com igual, maior, menor dificuldades do que nós enfrentamos no dia a dia. Então, isso nos traz consolo, nos traz conforto, nos traz também desafios. E foi um tempo de oração, de gratidão a Deus pelas igrejas do presbitério. E a nossa igreja estará hospedando o presbitério agora no início de dezembro. A reunião ordinária será aqui em nossa casa. Portanto, vamos estar orando desde os dias 9, 10 e 11 de dezembro, para que possamos ter um tempo também de decisões, de planejamentos para as nossas igrejas aqui do presbitério Bandeirantes também. Coloquem isso em suas orações. Outra coisa que eu gostaria aí sim de fazer um pedido à igreja, a questão, o nosso ano já está no fim, faltam poucos dias, e nós vamos estar orando, mas também é importante que os departamentos estejam conversando sobre a liderança para o ano que vem. Diaconia, marque reunião, Ministério de Louvor, Escola Dominical, a parte de adultos, vamos retomar toda essa caminhada para o nossa caminhada de uma maneira abençoadora, vamos assim dizer. Então estejam orando, coloquem isso no coração, para que nós possamos chegar no final do ano com todas essas coisas em ordem, organizadas, como deve ser a casa do Senhor Jesus. É um pedido que eu faço, mas que toda a igreja esteja orando em favor desses trabalhos também. Agora sim, vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Aqueles que puderem, coloquem-se mais uma vez em pé, por favor. 32 de Êxodo, versículo 1 até o versículo de número 10. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-o das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber
e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Oremos. Senhor, precisamos da tua palavra. Sem ela não conseguimos viver. Sem a tua palavra em nós ficamos sem direção. Sem a tua palavra em nós não conseguimos decidir o caminho a seguir. Por isso fala conosco nesta hora. Orienta-nos através da tua palavra, para que a tua igreja, sendo uma igreja edificada na tua palavra, sirva somente ao Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. E este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Nós estamos, como eu disse agora há pouco, nos aproximando do final do ano. E neste ano em particular, nós percebemos, através das notícias, através de que vemos muitas vezes, até nas nossas relações de amizades, de parentesco, um verdadeiro desespero de algumas pessoas em querer sair de casa, querer viajar, em querer encontrar parentes, amigos, marcar festas, festejar mesmo. Como disse alguém outro dia, parece que o povo quer voar, não no sentido apenas do avião, mas no sentido de sair do seu canto, da sua casa, em todos os sentidos. Parece que há um desejo desesperado de alguns nesse aspecto. E como acontece também todos os anos, nós estamos nos aproximando, estamos diante de festas, e o desejo de se reunir e de alguns até de extravasar. A festa, como alguém já escreveu, parece que tem surgido, eu não sei se próximo aos irmãos, mas já estamos começando a ver próximo à nossa casa o barulho das reuniões, né? Das pessoas querendo se encontrar. Parece que a festa é como um analgésico, vamos assim dizer, que acalma por alguns dias as fortes dores do nosso povo, que alivia aquele sentimento de problemas, de dificuldades, diante de tudo isso que nós herdamos, infelizmente, diante das sequelas que a pandemia está deixando na vida de muita gente. Veja bem, não há nenhum mal, muito pelo contrário, em planejar festas àqueles que podem e aproveitar os encontros em família. Talvez eu e você estejamos pensando em como vamos fazer isso. O problema está no nosso objeto de adoração. O que adoramos? Onde colocamos as pessoas e as coisas materiais, e quando as colocamos antes de Deus?
planejamos tudo e não pedimos a opinião divina, não pedimos a opinião de Deus sobre aquilo que pretendemos fazer e passamos a adorar mais as coisas e até mesmo as pessoas, muitas vezes, que declaramos amar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão mais à frente. Mas agora que estamos falando sobre isso, é porque queremos, nesse texto, ir um pouco mais a fundo, pensando nas coisas que muitas vezes temos e fazemos, ou corremos o risco de ter e fazer, e exatamente aonde está o nosso coração em relação a essas coisas. Voltemos um pouco a uma questão muito impressionante que aconteceu essa semana aqui na nossa cidade. Bem no centro de São Paulo, centro financeiro do país, em frente à Bolsa de Valores da nossa cidade. Foi colocado lá, de repente, a estátua de um enorme touro, um touro dourado. Talvez muitos de vocês tenham visto, lido e ouvido sobre isso. Bem em frente à Bolsa de Valores, foi colocada a imagem desse touro, reproduzindo um pouco aquilo que é feito na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. E a ideia era representar a ideia do dinheiro, a ideia da ostentação, em outras palavras, a ideia do poder. E impressionante que não demorou muito tempo para aparecer os apreciadores do touro e inúmeras pessoas tirando as suas selfies diante do touro. Logo em seguida, um pouco tempo depois, apareceram também grupos de pessoas revoltadas com aquela ostentação, colocando mensagens de fome, de miséria, enfim, uma crítica à situação que o nosso país passa e à ostentação que ali estava. Exemplo típico de um país, eu diria, mergulhado, não em uma, mas em diversas crises. Nós às vezes falamos de crises, mas precisamos pensar em quais são os tipos de crises que estão aí. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, à crise moral, à crise ética, à crise política, à crise social, à crise espiritual, que toma conta muitas vezes de grande parte do nosso país. Na realidade, precisamos reconhecer que somos o país dos feriados, das festas e da idolatria. São coisas que marcam profundamente e tristemente a nossa nação. Seja qual for o tipo de idolatria, ela se faz presente em nosso dia a dia, proporcionando alguns momentos de prazer a todos aqueles que se entregam ao divertimento proposto. Em resumo, o ser humano, em toda a história da humanidade, vive a buscar algo visível para superar as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Algo que possa tocar, mesmo que seja por alguns preciosos segundos. Vocês já perceberam que muitas vezes nós precisamos pegar alguma coisa para dizer que nós estamos vendo? Já notaram isso? Deixa eu ver, e aí eu tenho que pegar. Assim é o ser humano. Ao olharmos para o texto bíblico, descobrimos que com o povo de Israel não era diferente. A Bíblia traz exemplos disso. Além de ser um povo extremamente festeiro, isso é um lado muito interessante da história do povo judeu. O povo judeu gostava de festa, mas as festas tinham um cunho pedagógico, tinha o propósito de ensinar alguma coisa. Festa da Páscoa, festa do Pentecoste, festa dos tabernáculos, festas e mais festas, mas
tinha um objetivo definido pelo próprio Deus para ensinar o povo. O povo recém-libertado, de repente, enfrenta as primeiras provas na caminhada do Egito. O povo começava a caminhar pela terra do deserto, em direção à terra prometida. E Moisés, agora voltando para o texto, Moisés havia se ausentado por um longo período. Havia subido ao monte, obedecendo às ordens de Deus. Na opinião popular, como nós lemos no texto, Moisés estava demorando muito para voltar. 40 dias, 40 noites. Começaram a surgir os primeiros sinais de saudade do Egito. Não havia preocupação com o sofrimento da caminhada, das dificuldades da caminhada, mas tão somente com possíveis comidas e bebidas que proporcionassem diversão e uma imaginável ideia de segurança, de um Deus visível, de um Deus que pudesse ser tocado. E diante da crise espiritual vivida pelo povo de Israel, surge questionamento, indignação com Moisés e com Deus, e surge daí esse bezerro fundido com as próprias coisas que o povo tinha. Olhando para a história bíblica, qual o real significado desse animal e que lições nós tiramos como servos e servas de Deus ao olharmos para uma história como essa? Eu separei duas coisas para deixar como reflexão para a igreja, para que você leve para a sua casa. E você que nos acompanha também através da internet, pense muito nisso que vamos colocar agora. A primeira ideia é que esse bezerro, que foi construído, ele é símbolo do pecado, do desespero e da desconfiança do ser humano nas promessas e no poder de Deus. Ele revela o desespero das pessoas, a desconfiança das pessoas no poder, na capacidade de Deus cumprir as suas promessas. Aqui nós encontramos a ideia de um Deus, na opinião do povo judeu aqui, desse povo do deserto, de um Deus que havia fracassado, de um Moisés que havia fracassado, enfim, de uma liderança que havia fracassada. E o povo, o que nos chama ainda mais a atenção dentro do texto, é que o povo, inclusive Arão era sacerdote, companheiro de Moisés, membro da família, irmão de Moisés, responsável era pelo ensino do povo, pela orientação espiritual do povo. Inclusive ele não havia percebido e muito menos aprendido que Deus se manifesta através de palavras e atitudes e não através das imagens, não através de um bezerro. Não havia percebido que a manifestação divina se dá através dos atos de Deus na vida do seu povo. Um Deus que age, um Deus que transforma, um Deus que modifica, um Deus que cuida, que alimenta, que carrega esse povo no seu colo. E Arão não havia percebido isso como líder do povo, quando, no caso, se desespera esse povo buscando um outro Deus e não o Deus eterno. Desespero e confiança, e desconfiança, melhor dizendo, desespero e desconfiança não combinam com o vocabulário de Deus, com a fala de Deus até nós. Quando isso acontece, bezerros de ouro são construídos inclusive com o apoio do líder maior, que pode estar dentro da própria família. É muito importante considerar isso. Cabe destacar aqui que Arão é o modelo dos líderes do nosso tempo, que fazem
tudo que o povo deseja, e às vezes até aquilo que o povo determina. Para estar de bem com o povo, vamos deixar construir, vamos fazer o bezerro, tragam as argolas, tragam o ouro, que eu vou apoiar a atitude de vocês. Eu disse outro dia aqui que nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque exatamente a mesma multidão que na quinta-feira dizia que no domingo dizia que Jesus era o rei dos reis, na quinta-feira estava dizendo crucifica-o, crucifica-o. Portanto, mostra claramente que a voz do povo não é a voz de Deus. Deus, Ele fala do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, quando Ele quer e através de quem Ele quer também. No passado, Ele falou até através da mula de Balaão. Portanto, Moisés vê no seu irmão o tipo de líder que sempre quer estar de bem com o povo, mesmo que isso implique em desobedecer às ordens de Deus. O importante é terminar em festa. O importante é que haja festa, comida e bebida para todos. E a segunda, além dessa desconfiança nas promessas, no cuidado de Deus, na providência de Deus, eu tenho comigo que esse bezerro feito pelo povo aqui simboliza a ideia de um Deus manipulado, feito por pessoas que não têm esperança no Deus verdadeiro. A ideia de um Deus manipulado, feito por um povo que não tem esperança no Deus verdadeiro. Veja bem, a história deixa claro que Israel estava muito preocupado com o momento, com o presente. Esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nós precisamos de um Deus para adorar. Nada de pensar no futuro e imaginar que Moisés, após dias em oração, pudesse trazer uma proposta nova e segura para o caminhada do povo. Eles perderam a visão, a identidade, no sentido de Moisés está trazendo coisas novas de Deus para nós. Ele está orando por nós. Ele está buscando a direção de Deus por nós. Ele quer saber de Deus como nós vamos caminhar, por onde vamos caminhar, como vamos caminhar. Não era isso que passava no coração do povo. Segurança naquele momento era criar e poder tocar em um ídolo construído com as próprias mãos. Era a possibilidade de dizer: isso aqui foi nós que fizemos. Precisavam de algo que pudesse manipular, carregando e levando de um lado para o outro, sem nenhum empecilho. Agora, esse Deus fica aqui. Não, agora eu vou levá-lo para lá. Não, aqui não está bom. Agora eu quero você ali. E o povo fazendo essa manipulação do Deus que eles construíram. É a ideia do homem no controle do seu Deus. É a ideia do homem que controla o Deus que tem. Essa é a imagem que se tem. E aqui está um dos grandes entraves da vida humana. A capacidade humana de criar ídolos proporciona também a capacidade de manipulação. Guardem isso, irmãos e irmãs. Quando se cria ídolos, também se cria a capacidade de manipular. Porque sou eu quem criei, então eu é que controlo. Na verdade, os idólatras, eles fabricam, eles carregam, eles sustentam e salvam os seus ídolos. Os verdadeiros filhos de Deus são por Ele criados, sustentados e carregados e salvos das tribulações da vida. Esse é um ponto importantíssimo que nós não podemos nos esquecer. Quem cria seu ídolo carrega. Quem é cuidado por Deus é carregado, é cuidado e é salvo. Essa é a grande diferença. Por isso, os bezerros construídos pela mão humana é aquele que o ser humano tem o controle sobre si.
Entre os capítulos 45 e 46 de Isaías, há uma expressão no capítulo 45, 20, muito interessante, que diz assim: nada sabem os que carregam as suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. 8 séculos antes de Cristo, Isaías já estava denunciando a idolatria do povo. Porque quando somos, e aí sim, nós somos dirigidos pelo verdadeiro Deus, somos conduzidos pelos caminhos da vida, e Ele mesmo participa também das nossas festas. Nós vivemos, como eu disse, em um período de desespero e desconfiança, muitas vezes, do ser humano nas promessas de Deus. Esse tempo que nós vivemos todo de pandemia, muitas foram as perguntas de tantas pessoas questionando o cuidado de Deus. Há um constante desejo de manipulação de Deus, como que se pudéssemos controlar e determinar as decisões de Deus. E às vezes fazemos isso até de uma maneira lá no nosso fundo inconsciente. Nós nem percebemos que algumas das nossas atitudes, do nosso pensamento, dos nossos gestos, muitas vezes é uma forma de tentar colocar Deus do nosso jeito, da nossa maneira de viver. Nós precisamos entender que Deus não se deixa manipular. O ser humano precisa entender isso. Deus não aceita determinações humanas em um reino onde Ele é o Senhor. O desejo de manipular pode nos levar à criação de inúmeros bezerros de ouro, e assim voltamos à fala inicial. Imagine a cena: as pessoas doando as suas joias solicitadas por Arão. Mas pensem comigo naquelas pessoas que não tinham nada para doar. Como ficou ou como ficaram os corações dessas pessoas, sabendo que quem somente tinha um bem material poderia adorar aquele bezerro com todas as suas forças? É algo que precisamos pensar diante do texto lido. Mas nós precisamos também, irmãos e irmãs, reconhecer que nós gostamos muitas vezes, como eu disse, de manipular certas coisas, no sentido assim de deixar do nosso gosto, do nosso jeito. Tem coisas que fazemos que são coisas boas, mas tem coisas que corremos o risco de fazer que acabam prejudicando a nossa vida espiritual. Isso pode acontecer nas pequenas ou grandes coisas da vida. Pior é quando acontece nas relações humanas, pois a construção dos nossos bezerros não está representada apenas na criação de imagens de escultura, mas também através de gestos, atitudes, ações, podendo envolver pessoas da nossa convivência diária. Podem, por exemplo, estar presentes na própria família, quando encontramos inúmeras formas ou desculpas de não nos comprometermos com as coisas de Deus, com a casa de Deus. Sempre há alguma coisa na frente, sempre há alguma coisa mais emergente, sempre há uma coisa que eu preciso fazer primeiro. Isso acontece, por exemplo, com casais que buscam formas pessoais de impor o seu desejo sobre o outro. Os filhos são filhos, muitas vezes, na nossa sociedade, que querem manipular seus pais para que sempre estejam por perto, fazendo as suas vontades, ou pais que adoram a manipulação dos seus filhos, pois todos usam a ideia da família em primeiro lugar. O amor, o cuidado, a presença familiar são coisas bíblicas, são determinações de Deus, são maravilhosas, são necessárias, mas não podem ocupar o lugar de Deus. É dura a palavra de Jesus, pelo menos em 2 momentos. Há uma expressão de Jesus em Lucas 14, 26, que diz que se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim,
não pode ser meu discípulo. Palavra dura de Jesus. Mas tem uma outra, em que as pessoas chegaram e falaram: olha, Senhor, ali está, tua mãe está te esperando juntamente com os teus irmãos. E Jesus, em Mateus 12, 48 a 50, disse o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus que nós precisamos pensar profundamente na nossa vida. Eu quero ir um pouquinho mais longe ainda. Podem, por exemplo, essas construções podem estar representadas na maneira nossa de ser em relação à vida. O ser humano vive a ideia de tudo é meu, todas as coisas são minhas, e esse pronome pessoal é colocado constantemente. É meu carro, minha casa, meus bens, meu pai, minha mãe, sempre meu, e muitas vezes não compartilhamos aquilo que é nosso como casa do Senhor, como povo de Deus. Podem também estar representados através de líderes, sejam eles religiosos ou políticos, que se apresentam como se fosse o próprio Deus anunciando solução para todos os problemas. E pior, fazendo sempre aquilo que agrada a maioria e entristece a Deus. O importante é terminar em festa. Se tiver festa, está resolvido o problema. Por isso a expressão bíblica é um povo de dura cerviz. Só isso aqui daria para nós falarmos muito tempo, irmãos. Mas eu quero apenas fazer um destaque aqui. Se a ideia de dura cerviz na Bíblia é não se curvar, é preciso entender que sem quebrantamento diante de Deus, nós não encontramos o perdão de Deus. Sem quebrantamento diante de Deus, nós não somos alcançados totalmente pela graça de Deus. Sem quebrantamento, nós nos tornamos muitas vezes obstáculos para que a bênção de Deus chegue à vida das pessoas, seja na nossa casa ou de pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Independentemente das festas, dos bezerros de ouro construídos pelo ser humano e até mesmo pelos cristãos, e de seus estragos muitas vezes, que nós possamos viver sempre convictos de que somos carregados, conduzidos pelo próprio Deus, sempre contando com os constantes cuidados e proteção do verdadeiro Pai. Se você está planejando o seu final do ano, coloque Deus em primeiro lugar. Convide Deus para os seus planejamentos. Coloque Deus acima de tudo e peça: Senhor, se for da tua vontade, que seja assim. Não esqueça de pedir a opinião de Deus. Não esqueça de, com o joelho em terra, buscar a direção de Deus. Isso é sério, isso vale a vida sua e a vida da sua família. Portanto, cuidado em não pedir a opinião de Deus. O próprio texto bíblico diz muito claro: adorem somente a mim. Esse é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos que nós temos. Irmãos e irmãs, que em meio às provações da vida, não venhamos nunca a criar ídolos que pensamos podem resolver os nossos problemas. Muito pelo contrário, que nós possamos entender que Deus é, que Deus age, que Deus modifica, que Deus transforma, que Deus quer nos conduzir em seus braços para a honra e glória do seu nome. Portanto, pensem, leiam e releiam esse texto e olhem isso em oração diante de Deus. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas
Deus mesmo acrescentará em nossas vidas. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar com alegria ao Senhor nesse instante, pedindo a direção e a orientação do Senhor sobre todos nós. Amém. Vamos nos assentar. Antes de nós orarmos com as nossas crianças e partirmos para o encerramento do nosso culto, nós queremos ter um tempo de oração também pelo nosso país. As crianças já estão chegando, graças a Deus por essas vidas, mas essa semana, mais precisamente no dia 19, foi o dia em que nós comemoramos o dia do símbolo maior da nossa pátria, que é a bandeira. E eu fiquei sabendo que a igreja tem uma tradição de colocar a bandeira nesse dia e orar pelo país. E também fiquei sabendo que o presbítero Schubert é a pessoa que sempre tem feito essa oração. Gostaria de convidá-lo para que viesse à frente, né, se alguém, por favor, né, para que fale aquilo que Deus tiver no seu coração. Pedir para as crianças continuarem aqui, daqui a pouco oramos com elas também, mas também ore pela nossa pátria.
Minha pátria para Cristo é minha oração, meu Deus e meu Pai querido. Te agradeço, Pai amado, por ter nascido brasileiro nesta terra que eu tanto amo, esta terra que o Senhor também tanto ama, Pai querido, aonde pela Tua graça e pela Tua misericórdia podemos proclamar o Teu Evangelho com total liberdade que a Constituição brasileira nos dá. Por isso eu te peço, Pai amado, que continue abençoando a nossa pátria, abençoando o povo brasileiro, Pai querido, abençoando os nossos administradores, desde o mais simples vereador até o presidente da República, que todos eles possam, Pai querido, serem orientados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e que Tua santa e bendita mão esteja sobre todo o povo brasileiro. Pai querido, este é o meu pedido, em nome de Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre, em todo o mundo, principalmente também aqui no Brasil, aonde a bandeira do Evangelho também, Senhor amado, vive dentro dos nossos corações. Fica, pois, conosco, Pai querido, é o meu pedido, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos continuar em oração, nesse tempo final. Só que antes de nós orarmos com vocês, eu quero que vocês lembrem de alguns nomes também que agradecem a Deus e pedem a direção de Deus sobre as suas vidas. E a oração de vocês é muito importante diante de Deus, pode ter certeza disso. Vamos continuar orando por uma criança, que é a Maria Clara, para que Deus esteja abençoando. Temos colocado essa criança, sua mãe, sua família, nas mãos de Deus. Ela está internada, ela está doente. Vamos lembrar da Maria Clara. O Iramildo e esposa Ivone, vamos continuar orando pela saúde dessas vidas, desse casal, para que Deus coloque a sua mão, cuide dessas vidas. Pelo Davi, ou David, não sei, Davi, né? Vamos orar, aqui tem um D aqui no final, para que Deus esteja abençoando e guardando também, cuidando da sua vida, um pedido que chega para nós. O Leonardo, pela sua saúde também, e também pela saúde do José. São pessoas que temos colocado diante de Deus, semana após semana, dia após dia, temos orado e temos a certeza de que o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da saúde, é o Deus da paz. Mas também vamos agradecer. Tem gente fazendo aniversário, o Márcio, né, que é filho do presbítero Laércio, da diaconisa Deusa. Louvamos a Deus pela vida do Márcio e pedimos que Deus continue a abençoá-lo, a guardá-lo, cuidando da sua vida, da sua casa, da sua saúde, enfim, cuidando dele e de todos os seus. E o Edivaldo, que é irmão do Gilberto, já está em casa e recuperado. Louvado seja Deus por isso. Precisamos agradecer também, estivemos orando durante todo esse tempo, vamos agradecer por isso também, ok? Quem quer orar? Opa! Papai do Céu, muito obrigada por esse dia, obrigada pela nossa família, obrigada pelo nosso alimento, pelo nosso pastor, pela nossa igreja. Abençoe as pessoas que estão no enfermo, guarda ela em nome de Jesus, amém. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Agradeço as pessoas que estão internadas no hospital, estão na rua sem comida. E agradeço todo mundo dessa terra. Em nome de Jesus, amém. Mais alguém? Então nós vamos nos colocar em pé agora. E vamos orar, pedindo a bênção de Deus para todos esses nomes que foram citados. E depois, no final, após a bênção, amém, vamos ouvir o pós-lúdio do nosso culto e vamos nos dirigir ao salão social, porque tem também um cafezinho nos esperando. É um tempo de comunhão, de gratidão a Deus. A igreja tem colaborado e muito com tudo aquilo que pedimos durante todo esse tempo, dos cuidados, dos protocolos, enfim. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida dos irmãos e irmãs. Tenho sempre dito, falei isso várias vezes,
Sexta-feira, na vigília, alguém comentou sobre isso também. Deus cuidou e continua cuidando e preservando a nossa igreja. Nesse período tão difícil. É motivo de gratidão e de louvor a Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e queremos começar, ó Deus, a nossa gratidão pela vida das nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos filhos, Senhor. Te louvamos por essas vidas na tua casa. Te agradecemos por tê-las conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque elas podem aprender da tua palavra, podem orar ao Senhor, cantar louvores a ti, e nós te louvamos por isso. Continue a abençoá-las, ó Deus, a cuidar de cada uma delas, dando graça, dando paz, dando orientação nos estudos, no conhecimento da tua palavra, na saúde, Senhor, e abençoando também a vida dos seus pais, para que continue a ensiná-los a andar nos teus caminhos. Agora esses nomes, ó Deus, que citamos aqui, precisam da tua direção, do teu cuidado, da tua intervenção. Abençoe, sustenta, cure, Senhor, segundo a tua soberana vontade. Tu és o Senhor da vida. Tu conheces, ó Deus, o que as crianças estão passando nos hospitais, os adultos, os jovens, os adolescentes que sofrem com a enfermidade. Nós muitas vezes não conhecemos, mas o Senhor os chama pelo próprio nome. Por isso nós confiamos em Ti, Senhor, e deixamos essas vidas em Tuas mãos. Abençoe, ó Deus, para que possamos, como igreja, termos sempre uma palavra de paz, de esperança e de renovação das nossas forças e também ajudando as pessoas que tanto precisam. Cuida da nossa igreja como sempre tem cuidado. Leva em paz o Teu povo, Senhor. Rendemos-te graças por aqueles que receberam bênçãos durante essa semana. Cura, Senhor, voltando para casa. Ano de vida, ó Pai, em nome de Jesus. A nossa gratidão para que continuem com o coração agradecidos por aquilo que receberam do Senhor. Nós te pedimos que nos perdoe, que nos purifique, que limpe o nosso coração e a nossa mente daquilo que não te agrada. E dá-nos, ó Deus, a tua bênção e a tua paz, no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão, a direção, o consolo, a alegria que vem do Espírito Santo, estejam sobre a vida dos irmãos e irmãs e sobre toda a Igreja de Cristo na terra, hoje e sempre. Amém. Vamos nos assentar, irmãos.